Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Feliz 2025 para todos. Espero que todos estejam no gás de início de ano, animados para começarem, recomeçarem com novas disciplinas. Então, tudo de bom para nós nesse semestre. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Suzana Gilioli. E nesse semestre nós estaremos juntos com a disciplina Psicologia organizacional, que é uma disciplina super legal, muito leve, que tem tudo a ver com a função de gestor, principalmente gestor público, e a gente vai estar falando de assuntos aí bem interessantes e que eu acredito que vocês podem contribuir muito. Então, todos aqueles aspectos que a gente sempre reforça em todas as disciplinas, leiam o material com calma, respondam os fóruns avaliativos, e é muito importante, os tutores CAD, eles sempre reclamam muito que muitas vezes vocês vão no fórum, respondem de uma forma muito superficial e eles são cobrados para estimularem vocês a complementarem as questões, porque muitas vezes vocês respondem, mas não respondem por completo o que a gente quer. Então, retomem, voltem nos fóruns, porque provavelmente o tutor EAD ele fez algumas considerações para que vocês melhorem as respostas e, consequentemente, melhorem as notas de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se persistirem dúvidas, não deixem de questionar os tutores, a nossa equipe, em todas as aulas. Não acumulem conteúdo, dúvidas de conteúdos anteriores. Isso é muito importante para o aprendizado de vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou da área de gestão, eu trabalho muito com gestão pública, sou professora também em outra instituição, dentro do curso de administração, e também sou professora de um curso de mestrado e doutorado chamado Gestão de Políticas Públicas, e um outro programa que a gente tem também na UFT, chamado Governança e Transformação Digital. Ou seja, são temas que são bastante correlatos com o curso que vocês estão fazendo, e psicologia é uma área que tem tudo a ver com a nossa profissão, com a discussão que a gente tem nos ambientes de trabalho. Então, eu acredito que vocês vão compreender bem, porque faz parte do dia a dia de todos, tá? Bom, então aí a gente tem o nosso plano de ensino, que tem alguns aspectos gerais que nós vamos ver. Então, o objetivo da disciplina é evidenciar os conceitos atrelados ao comportamento humano nas organizações e compreender de que forma eles comprometem as relações humanas nas organizações. Então, esse objetivo ele de estudo, o ponto central que nós vamos ver. Por que uma disciplina de psicologia dentro de um curso de gestão pública? A gente vai entender nessa disciplina que é importante que a gente compreenda como esse ser humano, nós mesmos, percebemos o mundo, como nós compreendemos as relações sociais e de que forma que isso vai impactar nos comportamentos nas organizações, e também como vocês trabalham com gestão pública, como esse comportamento vai impactar nos usuários dos serviços públicos. É essencial que vocês entendam esse comportamento, essa influência, de que forma que isso vai se dar. Na nossa ementa, aí vocês vão ter o plano de ensino detalhado, postado aí no ambiente de vocês. Então, aí na nossa ementa, a gente tem alguns pontos que a gente vai estar discutindo a cada capítulo, e ao ler vocês vão compreender que são aspectos que fazem parte do nosso dia a dia. Então a gente tem aí aprendizagem, então como o ser humano aprende, de que forma que isso influencia, percepção e memória, como essa memória ela é formada, de que forma que ela é impactada, a questão da percepção, e a gente vai discutir um aspecto, inclusive nessa aula, como os seres humanos
eles percebem de forma diferente. Às vezes, um colega seu, ele passa pela mesma experiência, mas quando você vai relatar aquilo, você relata de uma forma muito diferente da dele, porque nós temos percepções diferenciadas. Inteligência, motivação e emoção, a adaptação do homem ao trabalho. A gente vai entrar também no capítulo que a gente vai focar em comportamento humano, e nós vamos discutir muito essa questão do comportamento no ambiente de trabalho também. O indivíduo e a organização, então essa organização, nós fazemos partes de organização todos os dias na escola, no nosso trabalho. As organizações, elas fazem parte do cotidiano do ser humano. Personalidade, papéis e valores. Papéis e valores está muito correlacionado também com a cultura organizacional, que a gente vai entrar em algumas pinceladas nisso, mas vocês vão aprofundar também nesse aspecto quando vocês verem a disciplina de gestão de pessoas, que é uma disciplina muito interessante e muito correlata também com essa. Processos de liderança, então liderança, que vocês também vão ver em gestão de pessoas, é algo que é estudado, que é pesquisado dentro também de psicologia. Tensão e conflitos, para entender um pouco esse ambiente de trabalho, de que forma que essa tensão e os conflitos vão impactar. Feedback, funcionamento e desenvolvimento de grupos, como esses grupos se formam, de que forma que esses grupos eles são definidos e eles influenciam também o cotidiano das organizações. Motivação e produtividade na organização. Então, todos esses pontos, pessoal, a gente lendo esses aspectos, vocês conseguem compreender como isso se relaciona com o curso de vocês, que é um curso de gestão pública, porque todos esses pontos fazem parte do nosso cotidiano como ser humano, tá? E aí a gente entra em alguns aspectos ligados a vários preconceitos que rondam a psicologia, o estudo da psicologia, e um deles é a questão do preconceito com a psicologia. Quem vai no psicólogo é doido. Então, esses pontos a gente tem que iniciar já quebrando, porque não é assim, são estudos de comportamento, é entender o ser humano, como a consciência vai se formar, então não tem nada a ver com loucura, quem vai no psicólogo é doido, nada disso. Psicologia não é uma conversa entre amigos, então é muito além disso, é uma ciência, é um estudo que é feito de forma sistemática, então também é um dos aspectos que rondam essa história da psicologia. E aí a gente tem um entendimento que é um senso comum, que é um geral do que é psicologia. Provavelmente você tem um entendimento, e aqui a gente vai definir isso de uma forma melhor para vocês entenderem o que é essa psicologia. A gente vai discutir também a questão do senso comum versus a ciência, qual é a diferença desses dois aspectos quando se trata de psicologia. Bom, então o que é a psicologia como ciência? De que forma que isso é conceituado? Então ele vem da palavra em latim scientia, que significa conhecimento e refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Então, sempre que a gente falar de ciência, nós estaremos falando de sistematização, são estudos e observações feitos de forma sistemática. Pode ser definido como uma atividade humana baseado no uso de métodos definidos por meio dos quais o conhecimento é produzido, testado e verificado. Sempre que se fala de ciência, a gente vai estar falando de uma observação sistematizada, de um estudo aprofundado que tem uma metodologia, um procedimento metodológico definido, e esse conhecimento ele é testado e verificado. Quando a gente estuda e como que essa psicologia ela se formou, é uma ciência que surgiu de forma muito atrelada à filosofia. Então começou-se a observar
como o ser humano pensava, de que forma que ele acreditava que era a realidade, que era o mundo, e aí começou-se a se questionar a questão das percepções, e esse estudo ele foi se aprofundando e a psicologia surgiu nesse cerne aí, nesse seara de discussão. Então, que busca estudar a psicologia. A psicologia ela trata então de comportamentos e mais à frente a gente vai falar de comportamento no ambiente de trabalho, que é um aspecto que a gente vai discutir bastante, que influencia muito a rotina do gestor público, a questão de sentimentos variados, que nós temos sentimentos ligados àquilo, a gente vai falar sobre essas questões de afetividade também, que são um campo da psicologia, os pensamentos, como eles surgem, como que eles impactam a rotina do ser humano e a rotina das organizações. E aí o conceito de psicologia é a parte intangível do ser humano, inclui pensamentos, sentimentos de amor e ódio, irracionalidade, desejo, sentimentos e percepções, ou seja, ela citou aí vários conceitos que já são conhecidos por nós. E aí a gente tem abordagens diferenciadas na apostila de vocês, tem isso um pouco mais detalhado, com alguns exemplos. Então, algumas abordagens. O estruturalismo é um estudo que se concentrou na questão da consciência e de que forma que ela é estruturada. Eles comentam um estudo que é bem interessante, que eles começaram a, durante essa pesquisa, colocar os indivíduos vivendo experiências iguais, então todos os indivíduos vivenciando experiências iguais, e depois foi solicitado que eles relatassem o que eles sentiram durante aquela experiência. E eles começaram a perceber que mesmo passando pela mesma experiência, os indivíduos percebiam aquele fenômeno de forma diferenciada. E é isso que acontece mesmo, né? Muitas vezes nós vamos a mesmos lugares que um colega nosso, que um amigo nosso, e ele tem uma percepção totalmente diferente do que você teve. Isso é bem interessante quando a gente estuda também, então, gestão de pessoas. Eu também já trabalhei com disciplinas de marketing ligadas à pesquisa de mercado, e a gente tem isso também muito ligado à gestão de serviços. Tem um tema que eu já pesquisei ligado à gestão de serviços que está relacionado com isso também, que muitas vezes nós temos percepções que estão relacionadas a experiências passadas que nós tivemos. Por exemplo, um exemplo bem assim esdrúxulo, só para que vocês compreendam. Hotéis, cada um, a gente trabalha isso em gestão de serviços, cada um tem uma experiência diferenciada com hotéis. Às vezes você está acostumado com um hotel num nível melhor, um colega seu, ele está acostumado em hotéis mais simples, então você gera uma expectativa relacionada ao que seria um hotel ideal. E aí você vai passar férias em algum local ou vai se hospedar em algum hotel. Quando você chega, você está acostumado a hotéis mais simples, e aí você chega num hotel muito bom. Aí a sua expectativa, que não era tão grande, porque você está acostumado com os hotéis mais simples, é de chegar e conhecer um hotel nível X. Quando você chega, você se impacta porque você tem uma percepção de que aquele hotel é muito bom. Já uma outra pessoa que muitas vezes não tem experiências passadas ruins em relação ao hotel, pode chegar no mesmo hotel que é muito bom e ter uma experiência ruim. A psicologia estuda muito essa questão das percepções, e aí o estruturalismo, ele é uma abordagem de psicologia que vai se preocupar como essa consciência ela é estruturada. O funcionalismo, ele também trata de consciência, só que ele vai se preocupar com essa consciência sendo adaptada na rotina
do ser humano, de que forma que isso vai influenciar. Então, são abordagens que focam em aspectos diferentes da psicologia. E aí a gente tem o associacionismo, que é uma outra abordagem que está ligado muito a questões filosóficas, e ele tem um aprofundamento maior nos processos de aprendizagem. Quando a gente vai aprender alguma coisa, normalmente nós temos uma associação de ideias. Então, aquilo eu já conheço, eu associo com esse novo aprendizado e eu aprendo mais rápido. Essa abordagem ela vai tentar estudar isso, como a aprendizagem ela pode ser facilitada, ou seja, a psicologia tem tudo a ver com o nosso dia a dia de gestão. E aí, gente, nós temos várias áreas de conhecimento também, isso nós vemos também muito divulgado, várias vezes a gente já ouviu falar, por exemplo, em psicologia social, que é uma psicologia que está voltada para esse ambiente social, para o homem como um ser social, como ele se relaciona com outros indivíduos, a questão da psicologia no trânsito, então de que forma que aquela pessoa que tem uma forma de dirigir que é mais atenta, uma pessoa que tem uma forma de dirigir que é um pouco mais violenta, a psicologia ela vai se preocupar também com esses aspectos ligados ao trânsito, a reações, para poder melhorar essa convivência social que acontece também no trânsito, tá? Bom, pessoal, essa é só uma aula inicial, a gente vai estar se aprofundando melhor nos outros conceitos. Vejam o capítulo da apostila, que a gente fala um pouquinho mais nisso, que a gente diferencia a questão do senso comum também da ciência. O senso comum é um conhecimento de forma geral que a gente tem sobre algo. Um exemplo também que aparece na apostila, uma dona de casa, ela ferveu uma água ali muito quente, ela sabe quanto tempo mais ou menos que ela tem que deixar aquela água descansar um pouco para que ela esteja numa temperatura que ela não vá se queimar. Ela faz isso pelo seu cotidiano, por tentativa e erro. Ah, ela pegou ali e viu que se queimou, então amanhã ela vai esperar mais tempo. Isso é senso comum. A ciência é uma forma de estudo que eu faço uma observação sistematizada, eu vou marcar o tempo, não é algo que eu faço simplesmente no meu dia a dia, por erros e acertos. Também é um aspecto que a gente discute em psicologia. Leiam os materiais, tem um material complementar também que eu deixei lá para vocês, um vídeo para melhorar um pouquinho. Respondam o fórum avaliativo e questionem a nossa equipe. Não deixem dúvidas ficarem de uma aula para outra, tá? E aí, na aula que vem, a gente vai discutir um pouquinho como nós aprendemos, como nós percebemos as coisas, como está a nossa memória. São conteúdos que a gente vai discutir na próxima aula, tá? E a gente vai ter também um encontro aí ao vivo para a gente poder esclarecer um pouquinho mais esses aspectos, tá bom? Pessoal, então bons estudos e a gente se vê aí no próximo encontro. Até mais e que bom estarmos aqui no novo semestre, animados, com muita coisa nova para aprender, para conhecer e com muitos novos relacionamentos, novas afetividades para iniciarmos, tá bom? Até mais para vocês, um grande abraço.